Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca. É uma condição em que o sistema imunológico da criança reage de forma adversa à proteína do leite de vaca. E essa reação pode causar vários tipos de sintomas e desconfortos numa criança, como problemas de pele, problemas digestivos, respiratórios, pode dificultar o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. É uma criança que sofre com muito refluxo, é uma criança que sofre com muita cólica, que tem dificuldade para dormir, sente um desconforto generalizado, está sempre chorando muito. Geralmente a mãe que amamenta entra numa dieta restritiva para poder conseguir amamentar o seu filho. Então, essa mãe também sofre junto com a alergia, com as restrições que ela tem que passar. Mas hoje o que nós vamos falar aqui é sobre as causas emocionais que pode estar causando essa alergia no seu filho. É importante a gente entender que nada começa no nosso corpo físico. Se o seu filho já está apresentando uma alergia grave dessa desde o nascimento, é porque em algum nível isso já começou. E isso pode não ter começado exatamente nele, pode ter sido iniciado no campo emocional da mãe. E esse bebezinho está só representando, espelhando os sentimentos da sua mãe, que é o que a gente vai ver agora. No corpo, é a soma das informações, é a psicossomática, é a soma das emoções, é a soma das informações da alma, são as informações da nossa ancestralidade e várias coisas por trás que podem somar no corpo. E o bebê, por que acontece no bebê, né? Porque o bebê, ele é frágil, ele não tem o seu sistema imunológico preparado o suficiente para se proteger. Então, isso acontece no bebê que tem mais fragilidade imunológica. A alergia, ela vem de um lugar de violação. É quando acontece um movimento de violação, onde o corpo entende que precisa de um escudo de proteção. Então, o corpo acaba sendo esse escudo emocional. Mas por que nas crianças, né? O que a alergia pode representar para essa criança? É a defesa do organismo para se defender de uma violação emocional. E até os 3 anos de idade, a criança está representando os sentimentos da mãe. É a mãe que se sente invadida, violada, abusada, usada, agredida. É como se o corpo da criança entendesse que ela precisa se fechar desse condicionamento de submissão. Ela precisa se proteger, porque é assim que a mãe se sente. É como se a criança não conseguisse receber até o próprio sentimento do amor que é dado a ela. Aquele bebezinho desejado, esperado, que todo mundo queria, todo mundo enche de mimo, de amor, e a criança está sempre na defensiva, demonstrando isso através do seu corpinho. Nós adultos muitas vezes negamos o amor. Como que a gente nega o amor? Às vezes a gente desconfia de uma pessoa que quer nos ajudar, a gente nega ajuda, a gente desconfia de uma pessoa que demonstra sentimentos pra gente, a gente fica desconfiado, a gente acha, será que é verdade que aquela pessoa gosta de mim? A gente acaba se protegendo daquela pessoa que quer demonstrar o amor pra gente. E acontece a mesma coisa com os bebês, de uma forma disfuncional, porque eles não sabem de fato o que está acontecendo. Agora, por que aparecem os sintomas no bebê e não na mãe? É exatamente por causa do sistema imunológico, porque o sistema imunológico do bebê não está pronto, não está desenvolvido o suficiente, então o corpo fala por ele. Então o corpo explode de alguma forma. Tem crianças que têm problemas de pele, erupções na pele, dermatites. Cada uma representa de alguma forma através do corpo aquilo que ela está sentindo. Tudo isso pode estar lá na infância da mãe. Mas a mãe já tem o seu sistema imunológico suficientemente desenvolvido para se proteger hoje. Às vezes ela não lembra, às vezes aconteceu na primeira infância dela, antes dos 3 anos de idade,
e ela não sabe que ela sofreu algum tipo de violação, de abuso. E o filho dela está representando aquilo que ela sentiu naquela época. Mas para onde que ela vai olhar? A mãe fica desesperada. Como que ela vai olhar para isso se ela não lembra, se ela não sabe? Ou tem mãe que não lembra da própria infância. Quando você não lembra da sua própria infância, é porque não foi uma infância tão boa assim. Senão, sua mente não estaria te protegendo dessa forma para que você não lembrasse de nada. Um exemplo muito simples: uma mãe que foi corrigida na infância, tratada com agressividade, com violência, com abuso em vários sentidos. É uma pista do que o seu filho pode estar expressando hoje através do corpo dele. Mas você não precisa se preocupar se você não lembra, tá tudo bem. É possível a gente ressignificar, é possível a gente acessar essas memórias, mesmo que você não lembre, para poder ajudar o seu filho. Agora eu vou trazer aqui algumas possibilidades que pode engatilhar na criança a PLV. A primeira delas é a gestação sem apoio desprotegida, um sentimento de abandono e, consequentemente, raiva. Aquela mulher que gestou a criança e sentia raiva de alguém, sentia raiva de alguma situação, ela acaba transmitindo isso para o seu bebê. Uma gestação sem apoio, abandono pelo parceiro, pela família, não teve apoio da família, acontece muito. Todo esse sentimento que essa mãe sentiu durante a gestação pode sim ser transmitido pelo bebê. E, consequentemente, a mãe pode ter tido raiva dessa situação que ela viveu. Raiva do pai da criança, raiva de estar grávida, raiva de inúmeros motivos que ela sabe. Isso pode ter transmitido para o bebê. Outra pista, outra possibilidade é o parto. Um parto forçado, um parto induzido, um parto que precisou de uso de fórceps, extrator a vácuo, um parto traumático, também é considerado uma violação. Quando a mãe não se sente segura e protegida no momento do nascimento do seu bebê, que era para ser um momento importante, isso pode despertar um gatilho emocional do bebê, onde ele entende que precisa se proteger, inicia ali um processo alérgico. Quando ele não inicia um processo alérgico, ele pode iniciar outras disfunções, que ele pode apresentar ao longo da vida. Sentimentos de raiva, como eu já falei, que a mãe sentiu durante a gestação, pode ter relação com o refluxo da criança também. É como aquela sensação de que você deve colocar para fora aquilo que você está sentindo mal. Então a criança não consegue manter ali o leite no estômago, não consegue se nutrir, porque ela tem uma necessidade de colocar para fora. O refluxo pode estar vindo muito desse lugar também. O pós-parto, que é o momento do puerpério da mulher. É um momento difícil para a mãe, é um momento turbulento, só quem já passou pelo puerpério sabe como que é. Todo mundo acha que sabe cuidar do bebê melhor que a mãe. Isso causa uma sensação de invasão e de violação naquele momento de fragilidade onde a mãe se encontra, onde a mãe deveria receber acolhimento, apoio e atenção. É um momento em que ela é muito criticada. Quem já passou pelo puerpério sabe, todas as avós acham que o chazinho que ela serviu para o filho dela 50 anos atrás vai servir hoje. Todas as tias acham que você não sabe cuidar direito, que você não sabe dar banho, que você não sabe trocar fralda, que você não sabe nada, que você não sabe segurar. É um momento muito delicado, porque é um momento onde há muitas críticas, muitos palpites, e a mãe se sente invadida nesse momento. Ela precisa de paz, ela precisa de acolhimento. Se é uma mãe de primeira viagem, fique em paz, ela vai aprender a ser mãe junto com seu filho. As referências podem ajudar de alguma forma, sim, de forma positiva, mas essas referências têm que saber chegar e se posicionar de uma forma positiva para essa mãe, porque a mãe aprende a ser mãe com o seu próprio filho. Cada um tem o seu maternário, cada mãe é única e cada filho é única. E quem ensina a mãe a ser mãe é o seu próprio filho. Outra possibilidade são as heranças ancestrais, que viveram violações. Muitos dos nossos ancestrais viveram em condições de guerra, de escravidão,
de violação, de abusos, e isso nós carregamos através do nosso DNA. A criança pode trazer através do DNA informações de violação que aconteceu com algum ancestral seu há muitos anos atrás. Pode ser um bisavô, um tataravô, um ancestral que você nem chegou a conhecer. Se a criança apresenta alergia até os 7 anos de idade, ela está representando a ancestralidade da mãe. Ela está refletindo alguma situação ali da família materna da mãe ou da própria mãe. E se a alergia aparecer após os 7 anos, ela pode estar representando alguma questão do pai. Da ancestralidade paterna, também é importante olhar para a infância do seu pai após os 7 anos, que é quando a criança vai em direção ao pai para sentir segurança, para conhecer o mundo, para se preparar para a vida. É nesse período em que a criança se aproxima mais do pai. Eu sei que é difícil estar ouvindo tudo isso que eu estou falando, porque é só de imaginar que o meu bebê tem alergia, que o meu bebê tem refluxo, que tem cólica, por minha culpa? Não, não é sua culpa. Isso pode ter sido iniciado através de você, mas isso não é para trazer culpa para você, não é para te trazer mais dor, mais sofrimento do que você já está tendo em ter um filho nessa situação, mas para que você venha de encontro à sua própria cura, a cura da sua infância, a cura das suas dores, do seu trauma, que você nunca olhou para isso e que o seu filho veio te mostrar que você precisa se livrar disso, que você merece ter uma vida mais leve, para que você tenha a oportunidade de ajudar os seus filhos, porque nossos filhos são nossa continuidade. Nós temos a responsabilidade de quebrar ciclos que nos fazem mal, ciclos que nos geram dor. A gente pode ressignificar tudo que a gente viveu lá atrás para que as próximas gerações não sofram mais com os mesmos problemas que o nosso. É possível a gente fazer uma limpeza ancestral de tudo que aconteceu, dos abusos que você passou. É claro que os abusos nunca serão esquecidos, se você lembra, mas serão ressignificados, terão um outro sentido para a sua vida. O que você pode fazer com isso hoje? Se você nunca olhou para isso, eu entendo, porque é muita dor olhar para trás, é muito sofrimento a gente ficar revivendo coisas que já passou. Mas o seu filho está te mostrando que isso precisa ser visto. Então, olhe para isso, ressignifique isso, traga para você a responsabilidade de ressignificar e consertar, né, entre aspas, tudo que passou. Isso vai ajudar o seu filho, mas vai te ajudar também. E vai ajudar as próximas gerações, né? Os filhos dos seus filhos, para que eles não nasçam com o mesmo problema e com as mesmas dificuldades. Espero ter ajudado um pouquinho vocês e até a próxima.